Olá! Nesse vídeo será apresentado o projeto de iniciação científica do ano de 2021-22 do bolsista Rodrigo Antônio Grebin e orientadora Ilse Maria Beuren, ambos do Departamento de Ciências Contábeis da UFSC. Aqui destaca-se o projeto de pesquisa da orientadora professora Ilse Maria Beuren, gerenciamento de riscos corporativos nas relações interorganizacionais de startups e spin-offs brasileiras, e o plano de atividades a ser desenvolvido pelo aluno bolsista Rodrigo Antônio Grebin. Necessidade percebida de gerenciamento de riscos corporativos nas relações interorganizacionais de startups e spin-offs brasileiros. O relatório final apresentado à Pró-Reitoria da UFSC para a conclusão das atividades de iniciação científica tem como título Estratégias de competição em relações interorganizacionais e o papel dos controles culturais em startups. Como considerações iniciais, destaca-se que, a partir do escopo da proposta inicial, fez-se um recorte para dois construtos em relações interorganizacionais de startups residentes em incubadoras de empresas. Esses ecossistemas eles têm despertado interesse de empresas que pautam desenvolvimento de inovação com viés colaborativo externo ou que pretendem aprofundá-lo. O pressuposto é que o gerenciamento de riscos corporativos nas relações interorganizacionais ele implica na definição de estratégias de competição e uso de controles culturais pela alta administração dessas empresas. Portanto, os construtos estratégias de competição e uso de controles culturais compuseram um recorte feito na revisão da literatura e na pesquisa empírica. Destacado isso, o objetivo dessa pesquisa é investigar a percepção dos gestores quanto às estratégias de competição adotadas em relações interorganizacionais e o papel dos controles culturais em startups residentes e incubadoras de empresas brasileiras. Aqui no referencial teórico são apresentadas as principais definições das variáveis estudadas. A competição em relações interorganizacionais afigura essa junção da cooperação e competição interorganizacional, sendo a cooperação a extensão da frequência e proximidade das interações sociais laterais entre as áreas funcionais dentro da empresa, e a competição decorre da limitação de recursos e da concorrência por importância estratégica e poder. O uso de controles culturais, eles compreendem normas, crenças e valores organizacionais que podem influenciar o comportamento das pessoas. Em relação aos procedimentos metodológicos, a população da pesquisa compreende 1.397 empresas incubadas residentes em uma das 229 incubadoras de empresas filiadas à Amprotec. Na rede profissional LinkedIn, buscou-se identificar gestores vinculados a essas empresas incubadas, por onde foi enviado um convite e o link do questionário pela plataforma Google Forms. A amostra final compreende 20 questionários válidos. E em relação à análise dos dados coletados, aplicou-se a técnica de estatística descritiva com a utilização do software SPSS. Partindo para a descrição e análise dos resultados, a estratégia de cooperação ela prevaleceu em comparação à estratégia de competição nas relações interorganizacionais de startups residentes e incubadoras de empresas. É possível que a postura das empresas frente à competição por recursos escassos de optar pela estratégia de cooperação em detrimento da estratégia de competição decorra do fato de a cooperação ser um valor onipresente nas incubadoras. A cooperação, então, ela pode auxiliar as startups a potencializar suas capacidades e assim assegurar a sua continuidade. A cooperação, ela também pode ser uma importante estratégia de atração de novos empreendimentos para as incubadoras. Além disso, outra achada importante é que os controles culturais são amplamente usados pela alta administração das startups residentes e incubadoras de empresa. Os controles culturais de jovens empresas incubadas estão imbricados com as crenças e valores dos fundadores, e por isso são de fácil propagação no ambiente organizacional. E a natureza informal desses controles pode ser uma motivação para o seu uso intensivo nas empresas pesquisadas, em contraste aos controles formais que precisam minimamente de uma estrutura para sua operacionalização. Como considerações finais, apresenta-se que a estratégia de cooperação prevaleceu sobre a estratégia de competição frente à competição, por recursos escassos nas relações interorganizacionais das startups residentes e incubadoras de empresas. Os controles culturais, eles são amplamente usados pela alta administração das startups pesquisadas, e isso reforça que refletem as crenças e os valores dos fundadores e são propagados facilmente. Esses resultados, eles apresentam implicações para a literatura e para a prática gerencial, seja em função do campo investigado, seja pela postura de cooperação observada no ambiente das incubadoras de empresas. E apesar dos achados retratarem uma realidade empírica das startups investigadas,
é preciso considerar as limitações dessa pesquisa, como, por exemplo, não extrapolar os resultados além da amostra. Aqui algumas referências utilizadas no projeto e obrigada.